Olá, bem-vindos a mais uma videoaula que tem por título Dinâmica das Populações e também vamos falar sobre o que é sucessão ecológica. Essa aula se destina à terceira série do ensino médio. E o que eu espero de vocês ao final dessa videoaula? Que vocês saibam o que é uma população e quais são os fatores, as características que envolvem esse conceito em biologia e que vocês também saibam conceituar, ou seja, definir, explicar o que é uma sucessão ecológica e diferenciar uma sucessão ecológica primária de uma secundária. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos relembrar o último vídeo que tratamos sobre o que é o fluxo de energia nas cadeias alimentares, lembrando que ele é um fluxo unidirecional que vai reduzindo ao longo da cadeia, certo? A energia ela não tem como voltar à cadeia, diferente do ciclo biogeoquímico. E falamos também sobre o conceito de pirâmides ecológicas, como é um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário, uma pirâmide de número, uma pirâmide de biomassa e uma pirâmide de energia. Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre populações. Relembrar o conceito que vimos nas nossas primeiras aulas sobre o que é uma população. A gente define em biologia que população é um grupo de indivíduos que pertencem a uma mesma espécie e que estão numa mesma área. Então, um grupo de indivíduos que vivem aqui no Brasil não está na mesma área de um grupo de indivíduos que vive na Indonésia, vamos dizer assim. Então, são populações diferentes, estão em áreas diferentes, certo? E aí eu coloquei como exemplo para vocês aí uma população de cachorrinhos, né? Esses cachorros, apesar de terem características diferentes, eles ainda são da mesma espécie, uma vez que eles conseguem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Vamos lembrar lá do conceito de espécie. Em se tratando de população, nós entramos no conceito chamado de densidade populacional, em que ela pode ser terrestre ou mesmo dos oceanos. No caso da densidade populacional, nós dizemos que é o número de indivíduos de uma mesma espécie dividido pela área que ele ocupa, se a gente está falando do ambiente terrestre. Se a gente está falando sobre o ambiente aquático, é o número de indivíduos daquela espécie dividido pelo volume em que está. Aqui a gente está falando do meio líquido, né? Não no ambiente terrestre. E quando nós nos tratamos sobre a população humana, nós não falamos em densidade populacional, nós falamos em densidade demográfica, ok? E o que eu preciso saber para entender a densidade populacional, para saber se uma população está aumentando ou diminuindo? A gente precisa de conceitos sobre o que é natalidade. Então, natalidade é o número de nascimentos de indivíduos em um determinado período de tempo, pode ser 1 ano, 2 anos, então quantos indivíduos nascem naquele momento. E também saber a mortalidade, a taxa de mortalidade de uma população, ou seja, o número de indivíduos que morrem por unidade de tempo. Além disso, saber também a taxa de imigração, o quanto daqueles indivíduos estão entrando em uma determinada área, assim como a imigração, o quanto de indivíduos está deixando uma determinada área, está saindo de uma determinada área, ok? Imigração e natalidade, ou seja, nascimentos e indivíduos entrando numa comunidade, aumentam a densidade populacional de um local, enquanto a mortalidade e a emigração diminuem a densidade populacional de um ambiente, né? Bem lógico, se está nascendo indivíduos, se está imigrando indivíduos, chegando indivíduos, você vai ter mais gente por área. Enquanto se está morrendo indivíduos ou eles estão saindo de um território, você vai ter menos pessoas por área, menos animais, menos seres naquela determinada área. E quando a gente trata de população, a gente tem alguns conceitos importantes também relativos à sua capacidade de reprodução. Nós falamos em potencial biótico reprodutivo, o quanto uma população consegue gerar descendentes. Porém, apesar dela poder, em um ambiente controlado como um laboratório, gerar vários descendentes, já que ali ela não vai ter relações externas interferindo, mesmo em um laboratório tem o que a gente chama de resistência ambiental. Por quê? Não dá para todas as espécies se reproduzirem infinitamente,
pois vai ter um momento em que não vai ter comida para sustentar todas elas, né? Todos esses seres que estão se surgindo. Nesse momento, nós falamos então que o ambiente começa a dar uma resistência, a limitar o número de reprodução daqueles seres. Então, nós temos uma limitação ambiental. E como nós mostramos isso em populações? Através da curva logística ou gráfico de curva S, que é esse que está aparecendo agora para vocês. Uma população em um ambiente controlado, como um laboratório, nós vamos observar que ela tende a crescer lentamente no início, então são 2 indivíduos que vão dar origem a 4 filhotinhos e assim sucessivamente ao longo do tempo. Então, meu eixo X é o tempo que vai passando, em dias, meses, anos. Aqui a gente não colocou nenhuma escala específica. Com relação ao meu eixo Y, que é o meu número de indivíduos. Então, vamos relembrar a leitura de gráfico. Leitura de gráfico, nesse caso aqui, ele tem 2 eixos, o X e o eixo Y. E aqui é o encontro dos dois, ok? Então, vamos colocar que esse tempo aqui for meses. Em 3 meses, nós tivemos aqui mais ou menos 10 indivíduos que nasceram, tá? Então, em 3, meu X, com 10, meu Y, certo? Então, inicialmente, uma população, num ambiente controlado, em que vai ter comida, vai ter as coisas que ela precisa, ela começa a ter um crescimento lento. Chega um determinado momento que ela sofre o que a gente chama de crescimento exponencial, que ela tem um pico de crescimento, até que ela se estabiliza. Por quê? Porque entra aqui o fator de resistência ambiental, seja um limite de comida que tem ali, por causa da disputa de alimento, há um equilíbrio na taxa de natalidade e mortalidade, certo? Então, aquele indivíduo não consegue crescer mais. Na natureza, nós temos ainda fatores externos que vão fazer esse equilíbrio ser mais presente, como, por exemplo, as relações entre predador e presa. Porque, por mais que você tenha filhotes na natureza, um predador vai se alimentar desses filhotes, ou de você mesmo, do indivíduo adulto. Então, essa curva ela é um pouco mais diferente, ela não vai ter essa curva tão bonita como nós vemos. Essa curva é um ambiente controlado, certo? Na natureza, outras coisas interferem aí. Até mesmo se, por exemplo, numa nova espécie que tivesse só 2 indivíduos, se os 2 forem predados, essa espécie vai deixar de existir. E no caso da população humana? Então, aqui a gente já está falando em densidade demográfica e não mais populacional, né? Nós mudamos o termo para ficar algo mais específico. Nós sabemos hoje que a nossa espécie ela se adaptou muito bem ao meio ambiente que nós estamos, né? Nós crescemos demais, temos uma superpopulação hoje no mundo. Somos mais de 7 bilhões de pessoas, de indivíduos de uma espécie, habitando o planeta. Então, ela deu muito certo no nosso planeta. Porém, isso traz problemas também. Que tipo de problemas? O fato de vivermos muitos e juntos, concentrados em grandes cidades, favorece a propagação de doenças entre a gente. Então, é muito comum você passar muito facilmente uma doença para outra pessoa devido à proximidade. Residências de cada vez mais pessoas vivendo juntas, né? O contato o tempo todo. Além disso, outros problemas com esse boom, né, da população humana é a má gestão de recursos, em que apesar de termos os recursos que são renováveis, como a água, por exemplo, nós não damos o cuidado necessário que ele precisa. E aí a gente retorna às nossas primeiras aulas quando tratamos sobre poluição, contaminação, que acaba que a gente, por uma má gerência, pelo fato de a gente nos descuidarmos desses recursos, eles acabam se tornando um fator limitador para a nossa população, né? Nós não podemos beber água poluída, água contaminada. Então, essa má gestão de recursos gera problema para a gente. Outra coisa que acontece é o fato de estarmos todos nós procurando novos territórios e assim desmatando, explorando novos ambientes, nós facilitamos o surgimento de novas doenças, até mesmo por organismos hoje que nós desconhecemos.
Agora nós estamos sofrendo um grande problema com relação a isso, que é a Covid-19, né? Essa doença que é um surgimento de uma nova doença por um organismo que até então não afetava humanos. É um organismo desconhecido e é justamente por essa exploração exagerada, por essa proximidade, esse grande número de pessoas faz com que isso se torne cada vez mais constante. Mudanças ambientais também possibilitam isso. Descongelamento de locais que até então eram cobertos por gelo podem fazer com que novos organismos venham à tona e surjam novas doenças. Então, essa exploração exagerada, humana e descontrolada favorece esse tipo de coisa. Além, é claro, da perda da biodiversidade de uma região devido à exploração. Temos problemas, mas também temos soluções, e é por isso que nós devemos estudar ecologia, por isso que a gente precisa se inteirar desses acontecimentos. E que soluções são essas? Primeiro, é informar a população para que ela faça um controle populacional voluntário de natalidade. O que é isso, nome gigante? Você planeja sua família, você planeja quantos filhos você quer ter e dar condições para que essas pessoas façam esse planejamento, logicamente, né? Que ela possa controlar, se ela quer ter um filho só, ela tem a possibilidade de só ter um filho. Além disso, também nós precisamos criar leis e seguir medidas de proteger os ecossistemas naturais, entender que alguns ambientes precisam ficar protegidos para a nossa sobrevivência mesmo. Nós necessitamos da natureza e nós, até por um pensamento egoísta de nossa sobrevivência, nós devemos preservá-la, certo? É uma questão da nossa vida também. Preservar a natureza não é só papo de ecologista, é proteção para todos nós. E o que a gente desconhece, a gente não protege. Por isso que precisamos estudar esses meios e estudar tudo que estamos vendo até agora. Além disso, nós também temos que pensar em como ampliar as tecnologias agrícolas e acabar com esse modelo de exploração desnecessária. Por que não ampliar estudo e pesquisa para terras que hoje são desertas se tornarem produtivas novamente e não simplesmente ir desmatando ambientes que estão em equilíbrio, certo? Então, desenvolver novas ferramentas que vão melhorar os nossos recursos e vão levar alimento também às pessoas que já existem hoje, né? Não só apenas controlar a natalidade, mas também amparar aqueles que existem hoje, uma distribuição mais adequada de recursos. Enquanto alguns países têm muito o que comer, outros não os têm. Por que não também vermos políticas para ampliar a distribuição de alimentos igualmente entre todos? Agora, nós vamos entrar em um novo assunto, não mais sobre população especificamente, mas sobre sucessão ecológica. Como o ambiente vai se modificando ao longo do tempo. Então, sucessão ecológica é esse processo de colonização de um ambiente por novos seres vivos e como ele vai se transformando. Então, você tem um ambiente, aqui, por exemplo, sem vida nenhuma, e surge o que a gente chama de espécies pioneiras. Um exemplo clássico de espécie pioneira são os líquens, que são estruturas formadas por uma combinação de algas e fungos que vivem em simbiose. Falaremos sobre isso nas próximas aulas, o que é o líquen, o que é a simbiose, certo? Mas são estruturas que nós chamamos de pioneiras, que surgem em um determinado lugar e ali elas produzem várias substâncias que vão possibilitar com que outras espécies consigam se reproduzir ali e assim, ao longo do tempo, formando toda uma comunidade. Lembra do conceito de comunidade? Conjunto de populações de uma determinada região. Então, é um processo que vai ocorrendo. Então, chegam as espécies pioneiras para depois virem as novas espécies e assim colonizar aquele ambiente. Quando essa comunidade ela fica relativamente estável, ou seja, em equilíbrio, nós dizemos que ela chegou a uma comunidade clímax, ou madura. Então, nós tínhamos a espécie pioneira, que começou a fazer o seu trabalho, ela resiste a um ambiente mais hostil, por isso que elas são as pioneiras, elas têm uma grande capacidade de resistência. Ela muda esse ambiente e vai aos poucos facilitando com que novas plantas, novos seres, novas populações se estabeleçam nesse local. Uma vez essas
essas gramíneas, por exemplo, como a gente vê estabelecidas, outras conseguem também se desenvolver. E assim o ambiente vai chegando ao que a gente chama de comunidade madura. Cada etapa dessa de transformação a gente chama de série, até chegar à comunidade clímax, que é o que a gente quer, que é uma floresta, como a gente vê. Isso é uma comunidade clímax, uma comunidade pronta, uma comunidade madura. Então, da comunidade pioneira até a clímax, cada etapa a gente chama de série. Existem dois tipos de sucessão ecológica. Temos aquelas que a gente chama de sucessão primária, que é quando o ambiente não tem nenhum tipo de ser vivo ali, ele começa a ser habitado, tá? Então, chega a pioneira ali, por exemplo, que momento isso pode acontecer? Após um vulcão entrar em erupção e aquele ambiente está repleto de lava, então ali não vai ter mais nenhum ser vivo e aí podem começar a chegar as pioneiras, então é uma sucessão primária, não tinha nada ali, um ambiente de deserto em que não existia nenhum ser ali também, então chegam as pioneiras e vai fazendo todo o processo até chegar à comunidade clímax. Já na sucessão secundária, aqui embaixo, vocês podem ver que na secundária, o ambiente ele não está totalmente desnudo, já existem seres ali. Em que momento isso pode acontecer? Uma lavoura, uma plantação que existia de algo e foi abandonada e que não está mais sofrendo modificações, ela também vai passar por esses estágios de sucessão. Vai vir outras espécies e vai começar a habitar ali, porque o ambiente vai estar o tempo todo tentando se restabelecer, tentando criar uma comunidade clímax. Então, precisamos diferenciar. A sucessão primária é quando o ambiente está totalmente desabitado e começa a passar pelas etapas. Na secundária, o ambiente já está habitado por algum outro ser, só que ele está em desequilíbrio e aí começa a sofrer mudanças ambientais para que ele volte a entrar em clímax. Bem, chegamos ao final, então, de mais uma videoaula. Então, aqui vimos dois conceitos importantes, falando sobre dinâmica da população, o que é população, o que é uma taxa de natalidade, mortalidade, como isso é importante. E falamos também sobre sucessão ecológica, como um ambiente vai se modificando até chegar a um ambiente completo. Qualquer dúvida, retorne ao vídeo quantas vezes for necessária. Espero que vocês tenham chegado até aqui bem, sem nenhuma dúvida. Mas qualquer coisa deixe também nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.